Então, bom dia. Vamos dar continuação à aula da Bhagavad Gita. Então, a gente segue aqui ainda nesse trecho, onde Krishna está descrevendo alguns tipos de yajna. Então, vamos lembrar que essa palavrinha yajna é o que a gente está traduzindo como oferenda. E o yajna, ele simboliza todo o processo da vida, porque na visão védica, a vida de todos os seres é uma oferenda. Em que sentido? De que tudo existe a partir de um elo de interdependência. Tá? Os seres eles estão servindo uns aos outros. Cada coisa na natureza está nutrindo uma a outra. Né? Não é difícil da gente perceber isso. Né? Se a gente começar a contemplar a natureza, a gente vai ver que tem essa dinâmica acontecendo o tempo todo. Né? Uma coisa que serve a outra, que por sua vez serve a outra, que por sua vez serve a outra. Né? Então, isso constitui esse Dharma, né? Lembra que a gente já falou sobre o Dharma lá atrás, em muitos momentos. Então, o Dharma é a ordem do universo, né? Essas leis universais. E cada ser vivo tem o seu Swadharma, que é o seu Dharma próprio, o seu Dharma pessoal. Ou seja, qual é o papel, qual é o lugar que eu ocupo nesse todo e de que maneira eu sirvo, né? Eu cumpro ali o meu papel perante esse todo. Então, por exemplo, o Sol está cumprindo o papel dele lá no céu, né? A Lua está cumprindo o papel dela. Na natureza, o vento cumpre o seu papel, o fogo cumpre o seu papel, as chuvas cumprem o seu papel, os rios, as plantas, cada uma das plantas. Né? Existem plantas que servem como alimento, existem plantas que servem como remédio, existem plantas que servem como abrigo. E assim é também entre os animais e entre os seres humanos. Então, tudo nessa vida é um yajna. A gente está existindo nessa atuação do yajna. Como eu disse ali atrás, mesmo tendo consciência ou não tendo consciência disso, né? Nós existimos a serviço do todo. Esse é o grande sentido aqui, né, que Krishna está destacando. E aí ele está mostrando que várias das nossas atividades, várias coisas que a gente faz na vida, a gente pode trazer essa consciência do yajna ao fazer aquela ação. A gente deve se lembrar do yajna em cada uma das nossas ações. E hoje, antes da gente entrar nos versos, eu vou aproveitar esse momento que a gente está vendo esse trecho e vou apresentar para vocês um conceito que é muito presente na cultura da Índia, tá? Em toda a tradição védica, isso é seguido, né, pelos hindus, que é o conceito do Pancha Maha Yajna. Pancha quer dizer cinco, Maha, grande, Yajna, né, oferendas. Então, na tradição védica, existem cinco grandes oferendas que fazem parte do contexto de vida diário das pessoas, tá? Então, eu vou apresentar isso aqui para vocês. Deixa eu compartilhar na tela. Eu estava procurando um gráficozinho, encontrei esse. Deixa eu só ver uma forma de vocês não desaparecerem aqui da tela.
Então vamos lá. Então esses daqui são os cinco grandes yajna, como eu disse para vocês, tá? A palavrinha pancha quer dizer cinco, maha grande, yajna. Então eles são chamados primeiro de Deva Yajna. Esse foi o primeiro que Krishna mencionou aqui nessa seção desses versos, tá? Se vocês olharem ali os versos que a gente acabou de estudar, Krishna começa falando sobre esse Deva Yajna. Então, lembrando que o Deva é a palavra que indica a ideia dos deuses, tá? Que na verdade são uma representação das grandes forças do universo, as forças da natureza. Como eu acabei de dizer para vocês, o Sol, a Lua, os demais planetas são considerados devas. Os elementos que constituem a natureza material, como o fogo, o ar, a água, a terra, o espaço, são considerados devas, né? Geralmente na Índia eles chamam o deus do fogo, o deus da água, o deus do ar. Então, os devas são todas essas forças da natureza com as quais a gente está interagindo cotidianamente. Então, uma parte da nossa vida, ela é dedicada a reverenciar, honrar esses devas. Então, como eu expliquei ali atrás, acho que na aula passada ou retrasada, um exemplo de Deva Yajna, que é muito presente na cultura védica, é aquela meditação no sol. Então, é comum que a pessoa ela se dedique a uma meditação naquele momento em que o sol está nascendo. Muitas vezes isso vai ser feito de novo quando o sol está lá no meio-dia, e depois vai ser feito de novo quando o sol está se pondo. Então, nessa meditação, o sol é reverenciado como sendo uma fonte de conhecimento, uma fonte de clareza. Isso é uma forma de poder praticar um tipo de Deva Yajna. Aquele Surya Namaskara, aquela sequência de posturas que a gente faz, né, em reverência ao sol, é um tipo de Deva Yajna. São feitos muitas vezes esses mesmos tipos de reverências à Lua ou a outros planetas, tá? Por exemplo, na astrologia védica se usa isso. Quando a pessoa ela tem relações específicas com determinados planetas, então a pessoa faz ali pujas, mantras, reverências a esses planetas. Depois, como eu disse, as próprias forças da natureza com as quais a gente interage o tempo todo, né? Por exemplo, a gente pode não ter consciência, mas o nosso ato de respirar, ele acontece pela ação de um deva, que é o Vayu, né? Vayu é o nome em sânscrito desse deus do ar. E vocês vejam que respirar não é uma escolha, né? Ninguém diz assim, ah, eu decido quando eu respiro ou quando eu não respiro. Não, você é obrigado a respirar. Ou seja, você está continuamente prestando reverência a esse Deus do ar. Tá? E quando você está respirando, você está praticando um yajna, né? Você está nutrindo, né? Reverenciando esse Deva. A mesma coisa o fogo, né? A gente sente fome em alguns momentos do nosso dia. E a gente tem, assim, a obrigação de saciar essa fome. Ninguém pode decidir, ah, eu decido a partir de agora que eu não tenho mais fome e eu não vou precisar ficar fazendo essa coisa de ficar indo comer, né? Não, não é uma escolha. Você é obrigado a fazer isso. Porque assim como existe o elemento fogo na natureza, o elemento fogo é um dos constituintes do seu próprio corpo. E você precisa reverenciar esse fogo, atender esse fogo, quando ele se manifesta na forma de fome. Então você faz uma oferenda de alimento para esse fogo. Então, todas essas coisas eu estou ilustrando para vocês, tá? Isso vai mostrando como esse Deva Yajna ele está presente na nossa vida, quer a gente esteja consciente ou não.
e na vida cotidiana, né? Porque todos nós estamos respirando, todos nós nos alimentamos, sentimos fome, né? Então a gente está interagindo com esses elementos. Nós somos continuamente supridos pela terra, pelo sol, pela lua, né? E aí a gente tem uma relação direta com esses devas. O segundo grande yajna é chamado de Pitri Yajna. A palavra Pitre se refere aos pais. Veja a semelhança. A palavra em sânscrito para pai é Pita e mãe é Mata. E esse termo Pitre se refere a essa ideia genérica de pais, tá? Pai, mãe e todos os nossos ancestrais, todos. Então existe o yajna, que é a gente reverenciar, honrar através da nossa vida os nossos pais e ancestrais. Então, na cultura védica é comum que uma pessoa às vezes faça uma oração diária em dedicação aos pais e aos avós, bisavós, tataravós e todos os seus ancestrais, né? Muitas vezes a gente vai fazer isso inconscientemente, né? Ou seja, às vezes isso não é ritualizado no sentido de que todos os dias eu faço uma oração ali para o meu pai, para minha mãe, mas em geral, em algum aspecto a gente tem dentro de nós esse sentimento de honrar os nossos pais através do que nós somos, o que nós fazemos, replicando as coisas boas que a gente aprendeu deles, né? Então esse Pitri Yajna está presente dessa forma. Depois a gente tem o Bhuta Yajna. Então a palavra Bhuta vem da raiz Bhu, que é o verbo ser do sânscrito, e Bhuta são os seres vivos. Então Bhuta Yajna é o cuidado que a gente pode ter com os outros seres vivos, né? Aqui se estende, são seres vivos não especificamente humanos, tá? São os animais, as plantas, a natureza. Então faz parte da cultura védica, né? É dito que é uma certa premissa da vida humana, a interação com as plantas e com os animais, e nós, como seres humanos, temos esse dever de cuidar das plantas e dos animais. Então, esse Bhuta Yagna, ele é feito dessa forma, tá? Para alguns de nós, na nossa vida cotidiana, é isso, né? Você tem ali o seu gato, o seu cachorro, eventualmente você alimenta passarinhos no seu jardim, você eventualmente cuida das plantas do jardim, ou você tem plantas na sua casa, no seu apartamento, e aí você vai e cuida dessas plantas. Então, nós, em geral, recebemos muito dos animais e das plantas, porque é uma boa parte da nossa nutrição, né, na forma de alimentos. E muitas vezes também uma nutrição na forma de afeto, ou às vezes até de cooperação de trabalho, por exemplo, no campo, as pessoas se utilizam de animais às vezes para o trabalho. Então, os animais e as plantas, elas estão nos servindo o tempo todo. E a maneira da gente poder reconhecer isso e retribuir isso é também fazer algum ato diário de serviço aos animais e às plantas. Então, isso é chamado de Bhuta Yagna. Depois a gente tem o Manushya Yagna. Então, lembrem que eu já expliquei para vocês que essa palavra manu, a manu não quer dizer irmão, quer dizer no sânscrito, manu deu a palavra humano, tá? Então, Manushya quer dizer dos seres humanos. Então, é o yajna que é feito para os seres humanos. Aí entra todos os nossos papéis sociais, tá? O fato de que a gente está aqui cumprindo um papel na sociedade,
servindo a sociedade de alguma forma, né? Seja através do nosso trabalho formal, seja através de outros tipos de ações benevolentes, como, por exemplo, atos de caridade, seja também através dos cuidados com os nossos filhos e familiares. Então, existem diferentes maneiras da gente cuidar das outras pessoas, né? Então, isso é chamado de Manushya Yagna. Uma coisa que é bem também destacada na cultura védica é você ser receptivo com estrangeiros. Tá? Quem já foi para a Índia ou quem vai para a Índia vai perceber o quanto eles são assim dedicados a atender bem as pessoas que chegam. Eu mesmo já fiquei hospedado em casa de indiano, você fica até constrangido, assim, eles te tratam como se fosse Deus, porque eles têm isso realmente na cultura deles, né? Existem passagens dos Vedas que dizem isso, literalmente, que o hóspede deve ser tratado como Deus. Então, essa hospitalidade faz parte desse Manushya Yagna. E por fim, tem o Brahma Yagna. Então, Brahman, né, é aquela palavrinha que designa essa ideia do espírito, da consciência suprema. E Brahman tem um sentido secundário, né, que é derivado dessa ideia do espírito ou da consciência suprema, que é a ideia do conhecimento espiritual, da tradição das escrituras védicas. Então, Brahma Yagna é o estudo regular dos ensinamentos espirituais. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, estudando a Bhagavad Gita, é um Brahma Yagna. Então, na tradição védica, faz parte da vida diária de uma pessoa ter um momento onde ela senta para estudar uma escritura, para estudar e contemplar aqueles ensinamentos espirituais. A prática de cantar esses textos. Tá? Geralmente isso é feito na Índia, o estudo ele não é só silencioso, a gente canta os versos. Tá? Esses textos foram escritos para serem cantados. Tanto que existe uma tradição milenar onde esses textos eles são transmitidos oralmente, ou seja, as pessoas elas vão decorando o texto através do canto. E isso vai sendo passado de geração em geração. Então, esse cuidado que existe em proteger os ensinamentos espirituais e transmiti-los, isso é chamado de Brahma Yagna. Tá? Toda pessoa, independente dela ser um professor ou não, ela transmite o ensinamento espiritual, mesmo que seja para os seus filhos ou para outras pessoas mais próximas, né? Então, esse estudar, assimilar e transmitir o ensinamento espiritual é o Brahma Yagna. Ok? Então, esses são os 5 grandes yagnas que fazem parte da vida diária, da vida cotidiana, dentro da visão védica. Então, se vocês quiserem pegar isso e praticar, né, vocês vão ver que, assim, em geral, vocês já praticam isso de alguma forma. Aí é só ter mais consciência, né? Como é que eu tô hoje em relação a esses 5 yagnas? Será que eu tô fazendo alguma coisa para cada um deles? Não. Então, feita essa apresentação, vamos dar sequência agora nos versos. A gente vai ver só provavelmente mais uns 2 versos dentro desse trecho onde Krishna continua descrevendo yajnas, né?
Então a gente havia ah, visto até o verso 27. Tá, vamos só lembrar aqui, ó, rapidamente. Eu não vou explicar, mas vamos só rever o que a gente viu. Começou aqui no verso 24, quando Krishna explica que aquele que oferece, aquele que recebe a oferenda, o instrumento da oferenda, o ato da oferenda e o objetivo dessa oferenda, tudo isso é Brahman, tudo isso é da mesma natureza espiritual. Aí ele segue dizendo, né, que portanto alguns yogis, eles praticam esse Deva Yajna, tá? Aqui ó, Daivam Yajnam, que são essas práticas de reverência aos devas. Outros praticam o Yajna do fogo de Brahman, né? Então o Brahma Yajna através do fogo de Brahman. Depois ele fala sobre o Yajna relacionado com a restrição dos sentidos. Depois ele fala sobre o yajna relacionado com a percepção de que o uso dos sentidos, tá? A relação dos sentidos com os objetos dos sentidos, também é um tipo de yajna. Aí ele fala sobre as funções dos sentidos e do alento vital, né? Então do prana, no fogo do yoga, do controle da mente através do conhecimento. Tá? Até aqui a gente viu. Aí então eles. Ah, não, a gente viu até o 28 também, né? Aí ele diz também existe o sacrifício a oferenda de Dravya, né? Que são essas oferendas materiais, atos de caridade. Então, oferecer bens materiais. Outros, Swadhyaya Jnana Yajna, tá? Que é a oferenda através do estudo das escrituras e do conhecimento. E aí ele segue explicando agora. Olha só, ele vai falar que a prática do pranayama, prática da respiração, ela pode ser vivida ali como um yajna, tendo essa consciência do yajna, como eu expliquei para vocês ali atrás, né? Aí ele diz assim: alguns sacrificam a inspiração na expiração. Então, o termo é prana para inspiração e apana para expiração. Aí ele diz: similarmente, outros sacrificam a expiração na inspiração. E alguns outros suspendendo o fluxo de ambas. Então, aquela ideia de pausar a respiração. Sacrificam a inspiração e a expiração. Então, ele está dizendo que esse ato de praticar o pranayama, né? Quando a gente desenvolve a exalação, desenvolve a inspiração, depois vai treinando pausar a respiração, isso também é um tipo de yajna que a gente está fazendo, né? Aí ele diz: outros com dieta restrita dedicam-se ao controle da respiração. Então ele está dizendo assim, né, que dentro de um aprofundamento dessas práticas de pranayama, a pessoa ela vai seguir dietas mais específicas. Para poder se aprimorar nessas práticas, é preciso seguir dietas específicas. Então, quando a pessoa ela se dedica a seguir essa dieta, isso também é um tipo de yajna. E aí então Krishna ele conclui dizendo que todos estes conhecem o significado dos yajnas e por meio dos yajnas os seus pecados são erradicados, tá? Então aqui pecados, deixa eu só encontrar aqui a palavra, aqui ó, Kshapita Kalmashaha.
Então, esse termo yajna, kshapita, kalmashaha, quer dizer assim, né? Que todas as falhas, os erros cometidos por essa pessoa, eles vão sendo erradicados quando a pessoa ela se dedica à prática desses tipos de yajnas, né? Por quê? Porque através do yajna ela se reconecta com o Dharma, né? Ela se realinha com essa ordem da vida, esse entendimento de que ela recebe e oferece em reciprocidade. E aí, só para finalizar, Krishna então diz no verso 31, né? Esses que subsistem da comida ambrosíaca, esse é um termo usado aqui para se referir à ideia das sobras dos yajnas, das sobras dos sacrifícios. Esses vão para o Brahman eterno. O que é essa ideia de que a pessoa subsiste da comida ambrosíaca, que são as sobras dos sacrifícios, né? Então é aquela ideia que eu expliquei para vocês, inclusive na pergunta da Glau ali no final da aula passada, né? Ao invés da gente ir com essa lógica de pegar as coisas para si, isso é muito comum, né? O nosso ego faz isso. Ele pensa assim: o mundo está aqui só para me servir e eu vou pegando tudo para mim, né? Esse é o ego atuando ali. Mas esse ato mesquinho de pensar só em si, em pegar para si, né? Em atender a sua necessidade pessoal, sem a consciência de que eu preciso retribuir, esse é o adharma, esse é o pecado, né? O que que a pessoa deve fazer? Ela deve inverter essa ordem. Ela deve pensar assim: eu tenho coisas para oferecer para o mundo. Aí eu faço a minha oferenda. Naturalmente, vem um retorno disso. Tá? Eu não preciso me prender, não preciso me apegar muito a esse retorno, mas isso vai vir pela lei da reciprocidade da vida, né? Se eu estou sabendo servir, se eu estou sabendo ser útil, né? Se eu tenho esse cuidado, essa amorosidade para com tudo que me cerca, de alguma maneira, né, eu vou também receber algo em troca. Isso que eu recebo como fruto, né, da minha mais pura intenção de oferenda, de servir, é a sobra do sacrifício que ele está dizendo aqui, né? Essa é a sobra do yajna, né? É aquilo que fica. E aí, assim, quando eu me alimento, quando eu vou me nutrir dessas coisas que vêm como fruto da minha oferenda, tá? Eu faço isso com aquela consciência, né? De que eu não estou indo em busca do que eu quero para mim em si, mas eu faço primeiro a oferenda, aí depois aquilo que retorna naturalmente, né? Me nutre. Então, Krishna diz: a pessoa que subsiste disso, né? Que vai se nutrir especificamente disso, ela está ali praticando perfeitamente o yajna, o dharma, ao longo da sua vida. E aí essa pessoa, ele diz aqui, né? Ele yanti Brahma Sanatanam. Ele vai para o Brahman, para o espírito, para a consciência Sanatana, eterna. E aí ele conclui, né, esse trecho dizendo assim, ó: este mundo não é para a pessoa que não executa yajna. Ah, olha só a frase, né? Esse mundo que a gente está vivendo, ele não é para pessoa que não sabe compreender essa lógica do yajna, dessa lógica da reciprocidade, né? Do servir, do receber, do retribuir. E aí ele diz assim: se esse mundo não é para a pessoa entender e viver isso dessa forma, o que dizer do outro? Né? Então ele está dizendo assim: esse mundo ele existe para que a gente entenda essa lei da interdependência, para que a gente viva essa relação de reciprocidade.
E o entendimento pleno disso nos capacita a experienciar essa outra realidade espiritual maior, né? Que ele menciona aqui como sendo, entre aspas, este outro mundo, né? Essa outra realidade. Ok? Então vamos só até esse ponto. Alguma questão para vocês? Oi, Marcos. Ah, Diga, desculpa. Patrícia. Então, quando você. Depois a Posso? Dionísio. Você quer falar primeiro, Pode Dionísio? falar. Acho que eu ouvi você primeiro, Patrícia, Tá. depois a Dionísio. Então, quando você colocou o slide do Pancha Mahayagna, estava falando, falou uma palavrinha que agora você falou novamente, que falava, começava como Sanatan Dharma. Então, Sanatan é eterno, seria o Dharma eterno, porque agora você Isso, usou Sanatana como eterno. Aí eu fiquei na dúvida, eu já ouvi esse termo Sanatan em outro lugar, mas não no sânscrito. Então, quer dizer eterno. Tá. isso mesmo, tá? E a outra, Sanatana Dharma quer dizer essas leis eternas, né? eternas. Tá. Que já existem dentro para reger o universo, assim, né? Uhum. A questão, eu fiquei em dúvida, como é que os indianos, como é que na cultura védica, porque o segundo Yagna, ele é do Pitri, né, que é dos pais e tal. E a gente sabe como nós não somos perfeitos, então a gente identifica e muita gente tem problemas, a gente vê, você é psicólogo, esses problemas enormes que a gente tem com as relações com os pais, né? Mas isso você tem que passar. Como é que é essa relação? Eu acredito que nos indianos eles fazem assim, não querem olhar essas dificuldades, desafios que tiveram com os pais, identificando nele o que não é de positivo. Como é que eles veem isso para poder honrar os Uhum. antepassados? Ok, sim, é uma boa questão, sim. É um fato, todos nós temos eventuais problemas com os nossos pais, né? Existem situações que são muito reais, em termos de abandono, em termos até de relações abusivas, violência, né? Isso são realidades. É importante entender que essas coisas, elas já são muitas vezes o desvio da própria conduta dos pais em relação aos filhos, né? Então, assim, ali na conduta do pai ou da mãe, já existe um desvio em relação ao Dharma. E obviamente que isso pode ferir gravemente o relacionamento com os filhos, deixando muitas vezes traumas, mágoas, ressentimentos profundos nos filhos. Então não é que a gente vai, obviamente, ignorar isso, né? Essas coisas acontecem. Mesmo na Índia isso acontece. Eles são tão humanos quanto nós e eles vivem esses mesmos sentimentos, né? Então, é claro que em situações específicas como essas, esse tipo de sentimento mais puro, de honrar, reverenciar os pais, ele fica prejudicado, ele fica comprometido, né? Nesses casos, a gente procura. Aí vai ser sempre um trabalho de cura individual ali, né? Da pessoa, como é que ela vai resolver aquela questão específica dela com o pai ou com a mãe. Mas a gente parte do princípio, tá? Até como terapeutas, isso em geral, dentro das terapias psicológicas, que é importante de alguma maneira ajudar a pessoa a curar isso, mesmo que ela não consiga curar isso assim, restabelecendo uma relação direta com seu pai ou com sua mãe, que ela consiga curar isso perante a vida, né? Ela pode também estender esse sentimento de ser filho, né? Isso não está limitado apenas ao seu pai ou sua mãe biológica, mas está relacionado com toda a vida, toda a humanidade, toda a ancestralidade, né? Nós somos filhos do universo, de uma certa forma. Então, existem maneiras da gente tentando ir curando essas marcas, né? E restabelecendo uma forma saudável de
viver essa experiência de que nós temos pais e mães, né? Nem que seja assim a gente olhando pai e mãe como sendo a natureza, como sendo Deus, ou o que for. Agora, existem muitas coisas que às vezes são exageros da nossa cultura, como a gente vive uma cultura que ela é muito do individualismo, a gente também legitimou demais alguns tipos de birras infantis que a gente tem com os pais, né? Aí a gente vai para terapia sempre falando tudo é culpa da minha mãe, tudo é culpa do meu pai, né? E às vezes a gente exagera nisso, em ficar massacrando os pais por falhas pequenas, né? Eles estiveram presentes, eles fizeram ali a parte deles, com suas falhas, obviamente, né? E às vezes a gente fica espizinhando ali em cima daquelas falhas muito específicas, né? Ah, meu pai nunca estava lá para brincar comigo. Pô, mas o cara estava trabalhando, ele pagou para você escola particular, faculdade particular, né? E aí você fica ali, às vezes, naquele detalhe, né? Ah, mas ele não brincava comigo, né? Então, essas coisas a gente tem que realmente ajudar a pessoa a ressignificar, né? É muito importante que esse elo harmonioso, né, desses que vieram antes de nós, conosco, seja de alguma maneira, assim, que esse elo seja harmonizado dentro do nosso coração, né? Isso é um trabalho de vida, né? Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras pessoas mais difícil, né? Mas cabe a cada um de nós ir tentando resolver aí as nossas questões com pai e mãe, né? Obrigada. Dionísia, Marcos, eu queria pedir para você mandar para a gente aquele postzinho que você disponibilizou ali, tá, porque eu mando eu sim. não consegui anotar tudo, tá Uhum, bom? eu já mando para Em relação vocês assim que a gente terminar a Joia. aula aqui. Uhum. Obrigada, Marcos. Mais alguma questão aí sobre os yajnas? Ficaram feliz que tem o yajna para o cachorro, para o gato, para as plantas. Eu Sei que tem gente fiquei, aqui fiquei que bem ama, né? feliz. Tem esse cuidado enorme com os bichos, né? Então isso está bem presente na cultura védica. Sobre isso que você estava falando com a Patrícia ali, né, da questão de, de falar sobre os pais, eu acho que a gente muitas vezes tem a tendência de exigir dos outros uma perfeição que a gente Uhum, sabe bem que nós não temos, né? uhum, Então, isso é muito curioso. E hoje a gente vê mesmo isso, as pessoas exigindo essa perfeição do outro e esquecendo de olhar para si. Porque se a gente quer melhorar o mundo, a única forma, né, assim, mais próxima que a gente tem é melhorando a si mesmo, né? Se eu mudo, o mundo muda, né? Eu faço parte do mundo. uhum. Sim. Marcos, eu só tive uma dúvida ali. A comida ambrosíaca que ele chama é pressada? Uhum, sim, de uma certa forma, isso também é chamado de praçada, Tá. né? Praçada é uma palavrinha que quer dizer, tem o mesmo sentido que a gente teria assim para a palavra bênção. Então, na cultura védica, muitas vezes a gente simboliza isso através do próprio alimento físico, né? Então, a gente prepara o alimento sem pensar muito em consumir o alimento para si, né? A gente prepara o alimento como se a gente fosse realmente oferecer aquilo para Deus. Aí, tanto que é comum que dentro da preparação do alimento eles não provam, né? É como que eles não põem a mão assim, ficam provando a comida antes dela ficar pronta. E eles não ficam assim desejando a comida, assim, ai, que delícia, eu quero comer isso logo, né? Eles tentam cultivar esse sentimento de que eles estão preparando aquele alimento para oferecer para alguém.
Primeiramente, esse alimento ele é oferecido ali simbolicamente num altar, né? Num mantra, numa oração, como assim aquilo é para Deus, né? Aí, se a pessoa ela tem outras pessoas próximas para quem ela pode servir o alimento, ela primeiro serve o alimento para os outros, né? Eventualmente é comum na Índia, inclusive, eles dizem que se tem, eu não lembro, acho que é um raio de 1 quilômetro, tiver alguém passando fome, você deve oferecer comida para essa pessoa antes de você se alimentar. Então é comum na cultura da Índia, pelo menos na cultura antiga, né, que as pessoas terminando de oferecer ali o alimento, eles iam na porta para fora de casa e ofereciam se tinha alguém ali na rua precisando de comida, né? Então, e aí só depois desses atos de oferenda é que a pessoa ela se alimenta das sobras, né? Sobra é uma palavra meio forte para a gente, porque parece realmente que isso, tipo, aquele restinho que fica assim para mim, né? Mas Deus ali é generoso, ele recebe e deixa tudo para você depois, né? Eu nunca vi ninguém assim que foi oferecer a comida no altar e a comida se desmaterializou ali. Aí ela ficou passando fome porque ela ofereceu aquilo no altar, né? Então ela oferece e aí assim aquilo fica abençoado. Aí ela recebe aquele alimento abençoado. Isso é chamado de prasada. Isso é uma maneira de simbolizar o yajna, né? Essa ideia de que a pessoa vive, né, dos remanescentes da oferenda. Ok, então vamos finalizar por hoje. Gente, uma boa semana para vocês. Até quarta que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Certo. Marcos. Tchau, Tá, pessoal. Obrigada. obrigada. Semana. Tchau, tchau.